Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além, um canal que tem palavra, oração e alguns estudos bíblicos que nós colocamos. Amados, antes de nós começarmos a palavra do dia de hoje, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscrevesse, ativasse o sininho, deixasse claro o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à palavra de hoje, que tem como tema como Deus move seu plano adiante. Como é que Deus leva o plano dele adiante? Logo em seguida nós teremos a oração. Queridos, quando nós falamos da grandeza, do poder, da supremacia do nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus ele é ilimitado. Não existe limites para o nosso Deus. Nada pode limitar o poder, a grandeza, a magnitude do Deus verdadeiro. E quando nós temos essa convicção dentro dos nossos corações, quando nós temos essa convicção plantada dentro das nossas vidas através da palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele é um Deus que Ele é supremo. A palavra supremo, queridos, quer dizer que Ele tem o comando de tudo que ocorre no universo, mas não é só no planeta Terra. Deus comanda e manda em todos os seres humanos, todos os seres vivos. Os demônios não fazem nada sem o aval, a permissão de Deus. Até Satanás, o arco inimigo de Deus e dos homens, está debaixo do poderio do nosso Deus. Então, queridos, quando nós nos reportamos à grandeza de Deus, nós precisamos entender o quanto Deus é grande e poderoso. E por isso, e como Deus move o seu plano adiante de nós, é o tema que eu quero trabalhar no dia de hoje com você. Eu quero que você, junto conosco aqui, possamos aprender um pouco mais sobre este projeto glorioso, que é o projeto da palavra, o projeto de conhecermos Deus. Como que Deus, Ele move os seus projetos, os seus planos para com o homem através dos tempos. Isso é importante para nós. Então vamos a esse estudo, a essa palavra, e eu creio que vai ser de grande valia para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Queridos, nós sabemos que Deus é formado por uma trindade. Eu creio nisso, muitos creem, existem aqueles que não creem, mas a Bíblia é clara ao falar de um Deus trino composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Sabemos que os atributos que Deus tem são atributos da onipotência. A palavra única quer dizer só Ele tem. Então, Pai, Filho e Espírito Santo têm a onipotência, o domínio de todo e qualquer poder. Onipresença estão em todos os lugares do universo. E onisciência, Ele sabe de tudo. Deus é um ser atemporal. No livro de Êxodo, capítulo 1, como o Filho de Deus, você não está onde está por acaso. Deus, meus amados irmãos, o direcionou para onde você está, ou Ele permitiu você chegar onde chegou, por causa das suas próprias escolhas, é claro. Onde, estar onde você está. Agora, independentemente de onde você possa se encontrar esta noite, esta manhã, esta tarde, enfim, durante o dia, durante a madrugada, seja em um momento de prosperidade ou em um momento de perseguição, um período de prazer ou um período de dor, Deus não apenas sabe onde você está, mas Ele quer usar suas circunstâncias para promover o seu plano adiante e trazer glória a si mesmo. E isso, meus queridos, é verdade na vida de crentes individuais
é verdade nas igrejas e era verdade na nação de Israel, meus queridos. Amados, é uma das mensagens mais básicas do livro de Êxodo, esse estudo de hoje. E antes de tudo, devemos reconhecer que Êxodo é um livro de teologia profunda quando você vai ler o livro de Êxodo. Outra coisa importante, em segundo lugar, é começarmos a estudar Êxodo, devemos entender que muito deste livro é classificado como narrativa histórica, tá? É importante que você tenha este conhecimento dentro do teu coração, e você possa compreender este conhecimento. Senão, a gente fica confuso com as coisas que queremos aprender e queremos vivenciar na palavra de Deus. Terceiro lugar, finalmente, meus amados irmãos internautas, ao começarmos a estudar Êxodo, precisamos reconhecer que é uma continuação do livro de Gênesis. Isso nos leva ao nosso texto, Êxodo capítulo 1. Eu chamaria a sua atenção primeiro para 4 coisas específicas, meus amados, neste capítulo, e então no final faremos várias observações com vistas à aplicação. Primeiro, Deus move o seu plano adiante através do passado. Há 2 armadilhas que devemos evitar ao considerar o nosso passado. Primeiro, queridos, não devemos desconsiderar o passado. Esquece. Não, você tem que olhar para o passado e ver o que o passado te traz de experiência. O passado demonstra como Deus trabalhara no futuro. Como é que Ele trabalhou no futuro? Você tem que olhar para o passado, quem você era e o que você é hoje. Em segundo lugar, não devemos ficar presos ao passado. Lá no passado eu fui isso, fui aquilo. Você está liberto disso. O passado é um marco para o amanhã, não um poste para ontem. Ele é um marco para o dia de amanhã. Então Deus move o seu plano adiante através da maneira como Ele trabalhou lá em nosso passado. O segundo ponto importante, amados irmãos internautas, você que está acompanhando, Deus move o seu plano, queridos, adiante através da sua provisão, lá no verso 1. Observe aqui, novamente no versículo 1, a palavra Egito. Sempre que ouvimos as palavras israelitas e Egito juntos, nós somos tentados a pensar em seu cativeiro. Mas quando Deus enviou os israelitas ao Egito, não foi para eles serem perseguidos, mas para a sua provisão, certo? Agora nós vamos para o terceiro ponto para você entender. Deus move o seu plano adiante através da nossa dor, do nosso sofrimento. Amados irmãos internautas, para que possamos entender o impacto total do versículo 8, é necessário que entendamos algo sobre a história egípcia. É importantíssimo que você compreenda. Mas em meio às nossas dificuldades, quando, meus amados, nós somos tentados a temer aqueles que estão causando a dor, devemos lembrar, queridos, que é a Deus que devemos temer. Quem me leva ao meu próximo ponto? Quem é que me leva ao meu próximo ponto? Então, eu não tenho que ter temendo homens, eu não tenho que ter medo de homens, eu tenho que temer a Deus. Porque se eu temer a Deus, eu dificilmente vou desagradá-lo. E isto vai me levar ao próximo ponto desse nosso estudo. Deus move o seu plano através da nossa obediência. Verso 15 e verso 22. Então Ele move o plano dele através da obediência. O que é a obediência? Guardar os mandamentos de Deus, correr de tudo aquilo que Deus reprova. Eu quero fazer um pedacinho de leitura do capítulo 1 de Êxodo. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Aí ele vai descrever do capítulo 1, tá? Até o capítulo 9,
as tribos, certo? No verso 10, usemos sabiamente para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se junte com os nossos inimigos. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, para que edificarem a Faraó cidades e tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Aqui, o povo de Israel está se multiplicando. O povo de Israel não para de crescer em meio a tanto sofrimento. Mas Deus tem um projeto por causa disso. Então Deus molda o seu plano através da obediência. Em meio às dificuldades, queridos, é fácil ser tentado a transgredir. É fácil ser tentado a apaziguar aqueles que estão causando nossa dor. Mesmo quando sabemos que isso seria uma coisa errada, mas o que é necessário em tempos difíceis é a obediência constante, a busca constante, levar a Deus as nossas situações, algo que Deus sempre abençoará. Há duas perguntas que devemos fazer à medida que procuramos aplicar esse ensinamento. Primeiro, como isso se aplica em nós, nos nossos dias hoje, como indivíduos? Esta noite, esse dia, esta tarde, esta manhã, Deus está chamando cada um de nós para olhar para o nosso passado, para ver o que Ele fez por você e usar esse entendimento para apontar para o futuro. Você não está, meu amado, onde você está por acaso. Deus quer mostrar a você como você esteve e o preparou para onde Ele quer levá-lo. Em segundo lugar, como isso se aplica em nós como igreja. É isto que é de suma importância. Então, Deus está lapidando, Deus está te preparando, Deus está amassando para coisa melhor. Deus está te preparando, está trabalhando em você para coisas grandes. Meu amado, minha amada, nós não compreendemos as situações porque nós somos seres temporais. Queridos, nós vivemos do hoje. Temos o passado, temos o presente. Deus é um ser que é Senhor do tempo. Então, quando Ele levanta, tem o nascimento de Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, depois do nascimento, lá no capítulo 3, Deus fala com Moisés para ele ir para o Egito. Aí Moisés vai para o Egito, tratar com Faraó, mostrar as grandes. Você vê isso no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, né? Ali Deus falando com o povo de Israel, até tirá-los, né, definitivamente da terra do Egito. Você vai passear aí pelo capítulo 8, você vai caminhar pelo capítulo 9, lá no capítulo 11 ele vai anunciar a ruína dos egípcios, certo? Por quê? Deus trabalhou esse povo ali no deserto e tirou-os para entrar com eles em Canaã. Então, lá no passado eu era um escravo, eu aprendi, estava aprendendo. Hoje eu estou livre para servir a Deus. Hoje eu tenho liberdade para adorar a Deus. Lá no passado nós éramos escravos do pecado, alguns, né, escravos dos vícios, do álcool, das drogas, da prostituição, da criminalidade. Mas hoje você tem liberdade para servir a Deus. Então, por isso que o tema é importante você prestar atenção. Como Deus move o seu plano adiante. Como é que Ele vai levando o plano? Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um plano com a tua família. Ele tem um plano no teu ministério. Ele tem um plano. Por isso, seja obediente. Guarde a palavra, porque coisa grande o Senhor tem conosco. Esta é a palavra de hoje, tá? Deixe Deus guiar o teu destino, dirigir os teus passos. Deixe Deus comandar a sua vida.
Não dê passos sem perguntar para Deus. Não tome decisões sem consultar a Deus. Mas é todas. Vou vender minha casa, pergunte para Deus. Vou comprar uma casa, pergunte para Deus. Você é jovem, eu quero casar, pergunte para Deus. É este rapaz, é esta moça, porque Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Deixe Ele guiar, dirigir e comandar todas as tuas decisões. Oremos. Santíssimo Deus, magnífico Pai, como Senhor e Salvador de nossas almas, venha nos conduzir, venha nos dirigir, venha nos direcionar, Pai Santo, para nós andarmos na direção que o Senhor quer que andemos, para o Senhor nos direcionar. Glorificado e exaltado seja o Teu santíssimo nome. Santíssimo, não deixe-nos andarmos de forma errante, em forma de círculo, onde não se sai do lugar, dá volta em volta de si mesmo. Pai Santo, possamos ter direções corretas, o Senhor guiar, o Senhor dirigir, o Senhor comandar, a nossa partida, o Senhor direcionar os nossos caminhos, para nós não andarmos errante, desorientados, sem a direção correta naquilo que tens o Senhor para conosco. Papai querido, sabemos que Tu és o socorro presente no momento da angústia. Sabemos que Tu és o Deus que pode todas as coisas, mas sabemos também que o Senhor é santo, digno de honra e de glória. Assim como tiraste com Teu braço forte Israel da escravidão da terra de Gósen, das mãos de Faraó lá no Egito, e os conduziste pelo deserto e fosse a provisão de água, pão, vestimento, e introduziste este povo em Canaã. Santíssimo, a Canaã que nós hoje estamos partindo e andando em direção não é terrena. A Canaã não é ali em Jerusalém, a capital do Estado de Israel. A Canaã não é Haifa, uma cidade importante de Israel. A Canaã que nós estamos caminhando, meu Deus, não está na Ásia, não se encontra na África, não está no continente europeu, no Oriente Médio, lá na Oceania, não. É a cidade santa descrita por João em Apocalipse, a cidade onde vai habitar os salvos. E a direção para lá, Pai, o caminho é estreito, os perigos são gigantes, os ataques são violentos, mas nós queremos ser dirigidos, ser guiados pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus. Guia os nossos passos, meu Deus. Direciona o nosso caminho, meu Pai. Nós conclamamos e nós te pedimos, para a glória do Teu nome, louvor do Teu nome. É o que eu conclamo e busco, em nome de Jesus. Ó Deus, recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, recebe a nossa petição. Nós sabemos, meu Senhor Jesus, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, Pai, aquele que confia no Senhor. Não deixe-nos perecer, não deixe-nos cair, olhando para trás, olhando para o lado, olhando para os escândalos, mas olhar somente para Ti, Autor da nossa salvação. Senhor, eu Te apresento todos os que estão enfermos, os que estão caídos, os que estão feridos com as batalhas da vida. Quantos estão feridos, meu Deus? Quantos estão desanimados, meu Pai? Precisando de milagre, de cura, de libertação, de transformação. Oh Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai entrar no céu se não entrar por ti, Senhor Jesus. Por isso nós conclamamos, dirija, comande o amanhã de cada um de nós. Eu te apresento os hospitais, os presídios, os enfermos, os desempregados, os angustiados. Eu te apresento os famintos, os sedentos de justiça, sedentos do socorro, sedentos da provisão de Deus. É o que nós te pedimos. Enxugue as lágrimas daquele que chora, daquele que clama, daquele que pede, daquele que suplica e implora, meu Deus. Esta pessoa que está num leito, em estado terminal, doenças terríveis, aquele que está ferido, faminto, machucado, ó Deus, seja ele socorrido pelo o teu poder. Em nome de Jesus, é o que nós clamamos, é o que nós pedimos, é o que nós almejamos. Seja a nossa bússola, seja o nosso guia, seja a nossa direção. Mova o teu plano, Senhor. Mova o teu plano, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos no dia de hoje. Graça e paz.